A paz do Senhor Jesus para todos. Pastor Afonso de volta aqui para o nosso canal, podcast Resiliência. Eu quero agradecer desde já ao nosso bom Deus pelos seus favores, pelas suas maravilhas. Quero desde já te desejar, meu amigo, minha amiga que me ouve nesta manhã de quinta-feira, hoje 11/6/2026. Que o nosso bom Deus nos conceda um dia de livramento, um dia de paz, e que toda má notícia que iria bater em nossas portas, elas já caíram por terra. Quero desejar a você, minha amiga, meu amigo, que amanheceu preocupado, preocupada. Deus, Ele está no controle de tudo. Deus está no controle. Muitas são as inquietações humanas, mas o Senhor é que tem tudo em suas mãos. Apenas nós temos que descansar no Senhor. Providência de Deus estão chegando para nossas vidas. Providência de Deus está chegando, meu amigo, para a sua vida. Não se desespere, apenas descansa no Senhor. Quero desde já agradecer aos amados que têm nos acompanhado aqui no canal Podcast Resiliência. É bem verdade que estávamos um pouco assim, sem programações, mas com a força do nosso bom Deus, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer, estamos retornando às nossas programações e você não pode perder. Deus, Ele sempre tem uma palavra para o nosso coração. E hoje não será diferente. Como nós estamos retornando, sem perca de tempo, estarei orando, pedindo a Deus a direção, porque eu quero ouvir o que é que Deus tem para mim e o que é que Deus tem para você. Não mude o ouvido, não. Deus, Ele vai falar conosco nesta manhã. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, graça nós te damos, Pai, pela tua bondade, pelos seus favores, pelas suas misericórdias e pelos seus livramentos. Graça nós te damos, Senhor, por tudo, porque o Senhor é digno da honra, da glória e de todo louvor. Louve os céus, glorifiquem o nome do Senhor, ó terra, e os moradores da terra. Agora, Pai amado, Pai querido, como de costume, meu Senhor, pela tua misericórdia, usa esses lábios que não são dignos de ser usados para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Livro de Lucas, capítulo 7, o seu versículo 11, uma passagem bastante conhecida do nosso meio, que fala o filho da viúva de Naim. Oremos, leiamos. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, os que levavam pararam e disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te.
E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe. E de todo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, por toda a terra circunvizinha. Irmãos, estamos diante de uma passagem bastante conhecida do nosso meio, a ressurreição do filho de uma viúva, a viúva de Naim. Irmãos, se nós observarmos o trabalhar dos céus, o trabalhar de Deus, em todo o seu contexto bíblico, nós vamos ver o Senhor, ele tentando de todas as formas mostrar que ele é soberano, que ele está acima de tudo e de todos, que não há impossível para ele resolver. E o nosso Deus, ele faz questão de mostrar essa sua soberania. Ele faz questão de tentar mostrar para o homem que sem ele, nada, nenhum de nós podemos fazer. Quando nós olhamos para a história de Israel, na sua caminhada, na própria história de Adão e Eva, quando Deus ele planta um jardim, o jardim da dependência de Deus, o jardim do Éden, porque Adão e Eva dependiam de Deus. E quando eles pecam, Deus diz que eles trabalhariam e comeriam do suor do seu rosto. Mas o pensamento de Deus, o propósito de Deus foi sempre estar providenciando as coisas que as suas criaturas precisariam. E quando Adão ele peca, ele pensando em viver uma vida de independência, quando a proposta da serpente diz que ele não morreria, mas se tornaria igual a Deus. Na verdade, ela falou isso para Eva, a serpente. Adão e Eva, eles não precisavam de conhecimento da ciência, porque eles tinham o Deus do conhecimento e o Deus da ciência. Adão e Eva, eles estavam procurando independência. Eles estavam procurando uma forma de viver sem depender. E quando o ser humano ele tem esse pensamento de viver sem depender, o próprio Deus vai nos colocar em situações para que possamos entender que nós dependemos dele. Deus ele vai mostrar em toda a história bíblica que sempre em uma área da nossa vida, por mais que achemos que nós não dependemos de Deus, não dependemos de ninguém, sempre vamos nos encontrar em situações que dependemos não somente dos homens, quanto também, principalmente, de Deus. Quando Deus ele manda Noé formar a arca, diz que a porta da arca tinha 13 metros. Cã, Sem e Jafé não tinha como fechar. E a Bíblia diz que o próprio Deus fechou a porta da arca, dependência. Vemos Gideão vencer uma batalha depois que ele dispensou 95% do seu exército, lutando apenas com 300, e o próprio Deus revelando a ele
dizendo que se vocês vencerem com essa multidão, vocês vão dizer que vocês ganharam, que vocês venceram com as suas próprias mãos. Deus, ele sempre fez questão de mostrar que nós não somos nada. Nada. E agora o Deus, ele observe que no jardim da dependência, Deus fala para o casal que se eles não obedecessem a ordem de não olhar, de não que eles não tocassem na árvore, a palavra que Deus libera é: vocês vão morrer. Por que é que Adão e Eva deveria ter medo da morte se não existia a morte? O que Deus estava dizendo é que Deus estava dizendo assim, ó: se vocês tocar na árvore, se vocês comerem do fruto da árvore, vocês vão ficar em um estado, um único estado, que vocês vão aprender que sem mim vocês não podem fazer nada. Em toda a história da ciência, por mais avançada que a ciência esteja, você não ouve dizer que alguém no ML ressuscitou. Você não ouve dizer que alguém no necrotério ressuscitou. Que um médico deu uma injeção, que o médico deu uma injeção que o ressuscitou. A reabilitação de um ataque cardíaco não é uma ressurreição. Quando se decreta a morte, só Deus para ressuscitar. Quando a medicina diz que não tem mais jeito, que a pupila delatou, que as pontas das unhas roxearam, é porque não tem mais jeito. É aí que entra em cena a mão poderosa do Senhor. Deus, ele traz essa história aqui da mulher, da viúva de Naim. Você vê que havia uma multidão nesse enterro. Havia uma mãe preparada para enterrar o seu filho. Por mais recursos que a medicina vem trazendo de séculos a séculos, não há solução para esse estado morte, a não ser o funeral, a não ser o agir de Deus. Deus, ele faz questão de escrever essa história, de mostrar para a história, para mostrar para Israel, que Israel precisa dele, que nós precisamos dele. Observe que a história bíblica, Deus, no seu contexto de sabedoria, ele vai permitir que apareça uma mulher que vai gastar tudo com o fluxo de sangue. 12 anos. Mas quando Jesus chega, a situação é resolvida. Os médicos mais avançados, os médicos mais conceituados da época não pôde resolver a situação da mulher do fluxo de sangue. Porque tem situações na nossa vida que só Deus pode resolver. Vai ter situações na sua vida, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, que a medicina não vai poder resolver. Que o seu melhor amigo não vai poder resolver. Que seus parentes não vai poder resolver. Que a sua mãe, que seu pai não vai poder resolver. Não vai. Só Deus. De repente entra também na história a mulher que estava encurvada há 18 anos. De modo nenhum, o texto diz, Lucas 13:10. De modo nenhum ela podia se direitar, mas quando Jesus chega, ela fica perfeita no seu estado. Teve uma noite que Pedro resolveu pescar, mas os seus discípulos, mas os seus irmãos
diz que pescou a noite inteira, lançava a rede a noite inteira e não pegou nada. Mas ao amanhecer, com a ordem de Jesus, mandando ele retornar ao mar, diz que eles pegam a maior quantidade de peixes. Nós também temos a história de um homem que dependia de um anjo que movia as águas, o paralítico de Betesda, que estava naquele estado há 38 anos. Será que não apareceu ninguém que resolvesse aquela enfermidade? Enquanto ele estava dependendo do mover das águas, enquanto ele estava esperando alguém colocar ele nas águas, a providência de Deus estava vindo sobre ele, porque sem Deus nada podemos fazer. Assim, eu peguei essa história, não esmiucei muito no contexto, mas observe que quando o velório está saindo da porta da cidade, Jesus chega, faz o que ninguém pôde fazer, foi ressuscitar. O que o Senhor está querendo nos dizer nesta manhã é que sem Ele, nada podemos fazer. O certo mesmo é ter fé e descansar, porque providência de Deus virá. A nossa parte, ultimamente, é ficarmos inquietos. A nossa parte, ultimamente, é tomar providências desastrosamente, enquanto nós não entendemos. Enquanto você não entender, enquanto você não compreender, meu irmão, esse mistério, só vamos rodar, rodear, rodear e ficar no mesmo lugar. Porque sem Deus, nada podemos fazer. No século passado, a medicina aplaude a descoberta da ampicilina. Achava-se que a ampicilina resolveria toda questão de enfermidade. Mas, de repente, aparece a célula do câncer, que a ampicilina não resolve. A ampicilina não resolve o câncer, mas o nosso Jesus, ele é mais poderoso do que a quimioterapia, do que a radioterapia. Não adianta você nós colocarmos a nossa confiança na mão humana. Porque o homem, se Deus não for com ele, nada ele pode fazer. Você, na pandemia do coronavírus, o prefeito aqui do interior da Bahia, ele foi acometido com a Covid e ele viajou para São Paulo, se eu não me engano, para o Hospital Albert Einstein, ou não sei se é no Rio, não sei se é em São Paulo. Ele foi confiando no alto grau da medicina, mas de lá não voltou. Porque se Deus não for com a medicina, se Deus não for com o soro, se Deus não for com a ampicilina, se Deus não for com o medicamento, nada podemos fazer. Não adianta a UTI se Deus não estiver lá. Não adianta uma audiência no tribunal se Deus não estiver lá. Não adianta vivermos esta vida sem a mão e a proteção de Deus. Não adianta. Não dará certo. O bom é saber que Deus está conosco. O apóstolo Paulo entendeu esse mistério e disse: tudo eu posso naquele
que me fortalece. Que Deus abençoe com esta palavra, que possamos entender, meu amigo, minha amiga, sem Deus, nós não podemos fazer nada. Vamos entregar o nosso caminho ao Senhor, vamos entregar todas as nossas ansiedades na mão do Senhor, porque Ele verdadeiramente tem cuidado de nós. Que Deus abençoe, fica com esta palavra, que o Espírito Santo possa aplicar melhor esta palavra em teu coração. Sem Deus, nada podemos fazer. Fica com Deus.